que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite. Eu quero começar nesse pensamento, onde é um encontro real com Deus. Quantos aqui já tiveram um encontro real com o Senhor? Amém? E você tem essa certeza absoluta dentro de você, que você teve esse encontro com o Senhor. Amém? Querido, só que o encontro real com Deus, ele marca, transforma e direciona. Sim ou não? E é impossível, queridos, ter um encontro verdadeiro com Deus e continuar vivendo a mesma vida. Impossível. Você que levantou a tua mão, deixa eu te fazer umas perguntinhas. Você mente? Sim ou não? Você negligencia as coisas que o Senhor tem te dado? Sim ou não? É impossível nós continuarmos a mesma pessoa depois que nós temos um encontro real com o Senhor. Impossível. E sabe por que nós voltamos para trás? Você já foi para um retiro e voltou de lá cheio do Espírito Santo? Você já voltou cheio assim, querendo pegar Deus pro pé? Você já fez isso? Dali uma semana, como que foi? 15 dias? 20 dias? E você sabe por que disso? Porque Deus, ele vai nos dando isso. Ele vai nos dando. No final de semana que nós passamos em retiros, a gente está tendo ali, aquilo é real com Deus. Aquilo é eu e Deus ali. Sim ou não? E no nosso dia a dia, nós começamos a colocar o meu eu no meu dia a dia, aonde não vai dar certo. Porque se nós somos realmente transformados e temos mesmo um encontro real com o Senhor, nós colocamos Ele no nosso dia. Nós deixamos Ele guiar o nosso dia. E eu não fico na força do meu braço, na força do meu entendimento, querer entender e querer fazer as coisas por Ele. Sim ou não? Cristo, o encontro com Deus revela quem Ele é para nós. Olha o que Isaías 6, do 1 ao 4 nos fala. Aqui, queridos, Isaías ele teve esse encontro no ano em que o rei Uzias morreu. Eu vi o Senhor. Olha o que Isaías está falando. Quantos aqui tinham essa vontade de ver o Senhor? Queridos, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com outras 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo, até os alicerces, e todo o edifício está cheio de fumaça. Queridos, presta atenção aqui um pouquinho. Nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Sim ou não? Sim ou não? O que acontece? Quando nós entramos num culto, quando nós entramos em um louvor, nós entramos em uma adoração ao Senhor, muitas vezes a vergonha nos toma. Quantas vezes você não teve vontade de dar uma glória a Deus e se calou? Será que sou eu? Quantas vezes talvez o Espírito Santo mexeu com você e falou para você: sai correndo no meio do povo, e você se prendeu? Queridos, presta atenção aqui, ó. Eu já falei isso com vocês esses dias. Os santos, o som ele rebate, sim ou não? Até aqui na igreja, se você perceber, esses dias eu estava conversando com os alunos sobre isso. Se você perceber o meio aqui, ó, o som é melhor. Se você for para a parte de trás, o som ele já embola um pouco. Por quê? Porque ele tem a parede. O som bate na parede e volta. Então, com esses anjos, queridos, imaginem eles aqui, lá e aqui. E um falava: Santo, e essa voz ecoava:
chegava no outro. O outro aqui falava santo, e essa voz ecoava. Só que não é baixinho. Quando ele falava santo, o eco é mais forte, sim ou não? Ecoa. O outro aqui escuta esse santo forte e vai gritar mais forte: santo! Vocês estão entendendo? E o que acontece? Quando você está no meio do louvor, ou você está adorando o Senhor, quando você escuta alguém do teu lado que dá um glória, mexe com você ou não? Sabe por que mexe? Porque ecoa dentro de nós. E a vontade nossa é gritar mais alto: santo, santo, e dar a glória mais alto. Mas nós nos prendemos, por quê? Porque nós estamos agindo na força do nosso braço, na força do meu eu. Em vez de nós liberarmos isso, queridos, liberarmos isso, porque Ele é santo, e toda a honra, toda a glória é dele. Queridos, e o primeiro efeito de um encontro real com Deus é reconhecer a santidade e a majestade dele. Nós reconhecemos o Senhor como majestade sobre as nossas vidas. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, eu espero que você me entenda bem do que eu vou falar. Por isso eu quero que você preste bem atenção. Deus não é alguém legal. Você sabia disso? Você tem meus amigos legais? Sim ou não? Você tem teus amigos que você acha legais? Os teus amigos legais, quando você passou por algum momento de dificuldade, eles continuaram do seu lado? Pessoas legais, assim, de verdade. Você encheu uma mão contando teus amigos legais? Queridos, Deus não é alguém legal, Ele é santo, justo e digno. Ele é justo. Sabe, toda vez que você passa por algo, e aí você vai falar assim: por que eu estou passando por isso? Você já olhou para trás? Tudo aquilo que você planta, você olha. E aí nós começamos a fugir do encontro com o Senhor. Por quê? De medo. Medo do que eu fiz. Medo do que vai acontecer com o que eu fiz. Porque nós sabemos que Ele é justo e Ele é digno de nós temermos o Senhor. Queridos, hoje em dia muitos falam de Deus como se fosse um qualquer. Ah, Deus, beleza. Ah, não, a hora que eu estiver precisando eu procuro. A hora que eu estiver mais para baixo eu vou orar. Eu vou buscar. Sim ou não? Cristo, mas quem realmente o encontra, se prostra diante dele. Tudo o que faz é para Ele. Tudo o que você tem é dele. Quando você tem esse encontro real com o Senhor, você vai lembrar que tudo é dele. Nada é nosso. Você sabia que você está aqui como mordomo? Você sabia disso? Você pode ter lá carro bom, casa boa, muito terreno, muito dinheiro lá no banco. Você pode ter tudo. Só que nada é teu. Nada é teu. Tudo é dele. Tudo é do Senhor. Quando nós temos esse encontro real com o Senhor, nós começamos a declarar que é tudo dele. O encontro com Deus revela também quem nós somos, queridos. Olha o que Lucas 5:8 nos fala. Lucas 5, esse dia eu estava conversando no nosso grupo familiar sobre Lucas 5, é sobre a pesca ali com Jesus, Pedro, Tiago e João, queridos. E Lucas 5:8 fala assim, quando Simão Pedro se deu de conta que havia acontecido, caiu de joelhos diante
de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Queridos, o encontro com Deus quebra o orgulho, expõe o pecado e nos leva ao arrependimento. Se nós temos um encontro real com Deus, sim, quebra o nosso orgulho. O orgulho do quê? De bater no peito e querer falar que eu sou mais que todos os outros. Eu queria viver apontado com o dedo para a vida dos outros e eu não aponto para a minha. E desculpa falar, queridos, mas toda vez que você começa a apontar o dedo na ferida dos outros, apontar o dedo na ferida dos outros, apontar o dedo na ferida dos outros, é porque você está ferido. E você não tem um encontro com o Senhor. É porque algo ainda dentro de você precisa se transformar. E você não teve ainda um encontro genuíno com o Senhor. Queridos, quem se acha bom demais ainda não viu Deus de verdade. Quem se acha superior sobre todos os outros. Sabe, queridos, aquela pessoa que fala assim: eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sei tudo sobre Bíblia. Eu sei tudo sobre Jesus. Eu sei tudo o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Eu sou bom. E ninguém presta ao meu redor. Será? Será que ninguém presta ao nosso redor? Ou será que eu estou colocando que eu sou bom assim de todas as coisas? Queridos, se caso nós nunca choramos pelos nossos pecados, talvez nós só tenha tido um encontro com a religião e não com Deus. Talvez nós só estamos sendo religiosos e nós não temos um encontro real com o Senhor. Pastor, mas como assim chorar pelos nossos pecados? Você já se arrependeu dos seus pecados? Tudo bem, se arrependemos dos nossos pecados. Mas para nós é fácil, né? Muito fácil. Nós chegar e dizer assim: Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Porque talvez que dentro dos nossos pecados estão as outras pessoas que nós machucamos. Dentro dos nossos pecados estão os outros que nós machucamos. E nisso, queridos, o que acontece? Eu me derramo diante do Senhor e falo: Senhor, eu pequei contra ti. Me perdoa. Me perdoa, eu me humilho diante do Senhor. Porque se eu peço perdão e vivo de nariz empinado, desculpa, queridos, mas nós não tivemos um encontro ainda com Deus. Nós somos religiosos. Religiosos. Continuamos pensando em placa de igreja. O encontro com Deus muda a direção da nossa vida. Se nós temos um encontro com Deus genuíno, muda a direção da nossa vida. Queridos, talvez você olhe para alguém e fale assim: mas como assim um encontro com Deus muda a nossa vida? Porque o fulano Marina, ele bebe, ele fuma, ele sai. E você? Faz o quê? Está falando mal do fulano lá? Teu pecado, do que você está apontando o dedo, falando mal, é a mesma coisa. E por que você tem que estar dentro da igreja bonitinho, sentadinho, e ele não? Por que você tem que estar servindo e ele não? Por que você tem que estar fazendo e ele não? Escribas e fariseus. Que não tem encontro genuíno com o Senhor. Quem Mateus era? Mateus era um cobrador de impostos, sim ou não? Merecia sentar com Jesus? Merecia estar com Jesus? Na nossa visão de crente?
Na nossa visão de cristão, merecia? Quem era Paulo? Na nossa visão de cristão, ele merecia estar pregando o Evangelho? Quem era Pedro? Queridos, isso precisa entrar dentro de nós, que Jesus não andava com os perfeitos. Nunca andou. E nem por isso ele apontava o dedo e falava assim: você é cobrador de impostos, você é mentiroso, você é isso, você é aquilo. Quem sentou com ele na ceia do lado dele e ele molhou o pão e deu na boca? Talvez nós tenhamos tendo encontros diferentes, queridos. Talvez nós tenhamos lido a Bíblia e olhado para maneiras diferentes. E não estamos tendo encontros genuínos com o Senhor. Encontro com Deus, queridos, Ele muda a direção da nossa vida. Olha o que João 4, 28 e 29 fala. Aqui vai falar sobre a mulher samaritana, queridos. Vou pegar só o 28 e 29. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Queridos, a mulher samaritana, ela larga tudo ali. E ela sai correndo. E o que ela foi fazer na cidade? Foi falar de Jesus na cidade. Sim ou não? Ela sai correndo e vai falar de Jesus, queridos. Quando ela larga essa vasilha e volta para a cidade, ela não volta mais como uma mulher samaritana, ela volta como uma evangelista. Por quê? Porque ela está falando do nome do Senhor. Ela olhou para trás e falou: eu preciso pegar essa vasilha e levar de novo. Não, porque o que ela tinha recebido lá já tinha enchido, né? Mas muitas vezes nós queremos pegar a vasilha, mesmo tendo encontro com Jesus. Nós queremos pegar a vasilha e não mudar a nossa vida, e não responder ao chamado, e não responder aquilo que nós estamos sendo ensinados por Jesus. Aquela mulher não pensou duas vezes. Ela largou tudo. Tudo que estava ali saiu. Vou contar quem está lá, para que talvez pessoas se encontrem com ele também, para que talvez pessoas sejam transformadas por ele também. Queridos, Deus nunca encontra alguém para deixá-lo onde está. Nunca. Nunca encontra alguém para deixar onde está. Coloque isso na tua cabeça. Eu já falei para vocês, se dependesse de mim, queridos, hoje à tarde eu não estava lembrando. Se dependesse de mim, do meu eu estava no rodeio. E talvez você olhe e fale: meu Deus, pastor, vai se escandalizar com isso. E você? Você está aí sentado por quê? Porque Jesus te chamou? Se dependesse do teu eu, você estava onde? Não adianta você ficar com essas risadinhas aí. Se dependesse do meu eu estaria no rodeio. E sabe o que eu comecei? A primeira briga com Deus? Hoje eu estava orando e depois eu no banho me veio claramente também. Quando Deus me chamou, eu tinha uma bolsa de laço que devia ter uns 5, 6 ali, mas tinha um que era um xodó. Tinha um deles que... E quando eu pego aquelas, porque eu tinha um capricho assim por esses laços. Então eu encerava, eu deixava tudo bonitinho, tudo brilhantinho. Até aqui ainda, quando eu vim morar aqui na colônia, eu ainda fazia, pegava o varal da Sulá, botava um gancho e aproveitava o varal da Solange, que pegava junto e fazia. Queridos, eu peguei o melhor que estava ali. Eu
final de semana, pode ser que tenha. E o Espírito Santo falou para mim assim: você vai dar isso. Eu falei: não vou. Vai. Eu falei: não vou. Eu falei: tá, se é para mim dar, e fala para quem? Então assim, ó, vai lá e fala para aquele menino que eu estou com saudade dele e que esse aqui é um presente meu para ele. Eu falei: Senhor, você tem certeza disso? E queridos, por incrível que pareça, nós éramos muito próximos desse rapaz, desse meu amigo. Muito, muito próximos. E o que acontece? No tempo de jovens, ele batia lá em casa. Ei, vamos para a igreja? Ei, vamos para a igreja? E o que acontecia? Muitas vezes eu falava: não vou. No outro dia estava lá ele: ei, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Queridos, por mais que quando nós se juntávamos, era daquele jeito, de azar. Mas ele sempre me incentivava assim nesse sentido. E assim, queridos, coitado, no nosso meio assim, ele sempre levava a cabo. Sempre levava a cabo. E ele se afastou da igreja, e quando eu voltei, o Espírito Santo fez isso. Queridos, eu fui com uma dor no coração. Peguei o laço lá dentro de casa, saí e olhava, falando: Senhor, será? E eu cheguei, me entreguei para ele e falei a mesma coisa que eu tinha ouvido. Ó, está aqui, o Espírito Santo mandou te dar e falou que está com saudade de você. E ele morrendo assim, e aquele morango já caiu em choro e me abraçou ali. E começamos a conversar e eu entreguei aqui para ele, mas aqui não ficou legal para mim. Porque ele não foi para a igreja. Ele não voltou. E aí eu comecei a falar: Senhor, eu dei o meu melhor. Dei o meu melhor. Com uma palavra tua, você me falou tudo isso e agora eu dei o meu melhor para ele. Como que eu vou fazer? E aí o Espírito Santo falou: você fez a tua parte. Você entregou o que eu pedi. Só que aí eu vim entender, queridos, que não era com ele que ele queria tratar. Era comigo que ele queria tratar. Sabe por quê? Porque no começo eu negociava com Deus. Eu já falei isso para vocês. Eu falava assim: ó, se eu for no rodeio lá e ganhar, eu vou dar tudo dinheiro para a igreja. Por isso, Senhor, deixa eu ir no rodeio. Deixa eu ir no rodeio, que se eu for ganhar. E eu era bom, que ele falou que eu fazia. Então chegou uma época da minha vida que eu vivia disso. Então se eu for lá e ganhar, eu vou dar tudo para a igreja, só deixa. E foi o primeiro laço, foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto, foi cela, foi cavalo, foi carretinha, foi tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Foi. Queridos, por quê? Porque Ele nos encontrou e Ele não vai deixar nós da forma que nós estávamos. Então, se talvez hoje você está perdendo algo, você não está perdendo, você está ganhando. Se talvez Deus está te pedindo algo, entregue, querido. Entregue. Queridos, todo encontro com Deus envolve chamado e uma missão. Sim ou não? Qual que é o teu chamado? Você que aquela hora que levantou a mão, falou: eu tive um encontro com o Senhor. Qual que é o teu chamado? Qual que é a missão que Deus tem te dado? Você tem cumprido isso? Queridos, às vezes nós falamos que nós encontramos Deus, mas continuamos no mesmo lugar e com as mesmas atitudes. Nós falamos: não, eu encontrei o Senhor, mas nós continuamos no mesmo lugar. E agora eu vou pegar o do pé aqui na igreja. O estacionamento da igreja tem que ser o mesmo. Cumprimento as mesmas pessoas dentro da igreja.
sempre no mesmo lugar. Sim ou não? Que encontro é esse? Queridos, tivemos uma experiência de falar, nós vamos começar a organizar o estacionamento. Vamos encostar de ré, e aí para ser mais fácil na hora de sair, para não dar tumulto, e vamos. Teve gente que ficou birrento. Porque teve que mudar o carro do lugar. Porque teve que encostar de ré. Porque teve que ir lá fora receber uma ordem. Que encontro é esse? Que encontro é esse? Queridos, talvez nós precisamos ter realmente um encontro com o Senhor. Ter esse encontro com Ele e falar: Senhor, o Senhor governa sobre a minha vida. O Senhor governa sobre a minha vida. Não interessa o que aconteça, não interessa se talvez o pastor ou alguém vai chegar e falar assim: ó, pega aqui, Salvador, e por gentileza, vá naquele banheiro, por gentileza, vá fazer uma visita, por gentileza, faça isso, faça aquilo, por gentileza, e eu vou baixar na cabeça e vou falar: eu faço porque é para o Senhor. Mas quando nós não temos um encontro real com o Senhor, nós sempre vamos fazer o que Adão fez: terceirizar. Sempre nós vamos terceirizar. Você acha que Adão teve um encontro real com o Senhor? Fugiu do Senhor por quê? Fugiu do Senhor. Porque talvez não tenha sido um bom homem. De chamar sua esposa e conversar com ela. Falar para ela tudo que o Senhor tinha falado para ele. Queridos, um encontro com Deus deixa marcas e frutos. Êxodo 34, 29. Queridos, preste bastante atenção aqui, irmão. Muita atenção. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Moisés desce do monte, o seu rosto brilhava, mas ele não via que brilhava. Queridos, o rosto de Moisés resplandecia por ter falado com o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta: como que tem sido o teu rosto? Como que tem sido as tuas atitudes? Como que tem sido a tua caminhada? Aquilo que eu falei aquele dia. Você passa na rua aqui, ó. Se alguém fala bom dia, você vai passando, o povo. Sim ou não? Sabe por quê? Porque ainda você não foi conversar com o Senhor. Porque uma pessoa, queridos, que ela conversa com o Senhor, ela não trata os outros dessa maneira. Porque a face dela brilha. E a face dela, no brilhar, vai chamar a atenção dos outros. E aonde ela passar, as pessoas vão dizer bom dia. Ela não vai só dizer bom dia, ela vai dizer bom dia. Que Deus continue te abençoando. Você é uma pessoa abençoada, você é amada. Você está entendendo a diferença? De uma pessoa que tem um encontro genuíno mesmo com o Senhor, do que uma que ainda não se encontrou. Por mais que você fale assim: eu sou cristão há 50 anos, nós continuamos agindo como se nós nunca estivéssemos se encontrado com o Senhor. Moisés brilhava, queridos. E o encontro real lhe deixa marcas visíveis e mudanças reais na conduta, no caráter, na linguagem e no coração. A marca é visível. Vamos voltar lá.
Você vem no retiro. Na segunda-feira tua é visível a presença do Senhor. Sim ou não? No culto de domingo na igreja é visível a presença do Senhor. Quem lembra aqui das voltas de encontro? Como que é a volta de encontro? Como que é? Festa, sim ou não? A presença do Senhor invade, não invade? E eu não estou falando que Ele não está aqui. Ele está aqui porque Ele habita em nós. Amém? Agora deixa eu falar. Vai lá, exemplo, 15 mulheres para o encontro. 15 homens para o encontro. Quando eles voltam de lá, eles voltam brilhando, porque eles conversaram com o Senhor. E aí o que acontece sobre isso? Eles deixam aquilo que existe dentro deles fluir. E aonde atinge a igreja? Você está entendendo? Você está comigo? Amém? Aqui ó, sabe por que às vezes nós nos travamos assim? E falamos, eu não sei, hoje não está legal, hoje... Porque talvez você não esteja legal. Porque você não está bem. Porque as manifestações do Espírito vêm da onde? Da onde? Bate no teu peito aí, anjo do Senhor. Fala assim, vem de mim as manifestações. Vem de mim. E aí sabe o que acontece? Nós queremos um culto avivado. Nós queremos algo sobrenatural. Mas nós estamos na unção de palanque. Às vezes no banhado, dá uma chacoalhadinha. Se não, continuamos com ele com o pé completado, para não mexer. Como que nós queremos que isso flua, que as coisas fluam? Não vai, queridos. Não vai, porque a mudança tem que ser visível. As marcas do Espírito em nós é visível. E é isso que eu falei. Quando elas chegam, ou eles chegam, eles deixam se derramar aquilo que tem dentro deles. E aí muitas vezes nós falamos assim, que o Espírito desça, que Deus desça aqui, que Deus... Você que está com a orelha aí, é só você liberar o que tem dentro de você. Simples. Simples. Ele habita em nós, Ele está em nós, onde nós estivermos, Ele está junto. Então é simplesmente eu chegar e deixar fluir. E aí não acontece. Sabe por quê? Porque as marcas do Senhor têm que ser visíveis dentro de nós. E quando nós vemos para o culto do domingo, nós vemos com um pensamento assim, eu vou lá para receber. Eu vou lá porque eu preciso receber uma palavra, porque a palavra do pastor ela tem que me alimentar a semana inteira, e as coisas precisam acontecer dessa forma. E aonde esse pensamento é um pensamento de escassez. Sabe por quê? Porque o culto de domingo é para você vir prestar conta do que você fez na semana. E talvez se você chega no culto domingo e fala assim, esse culto não prestou, o louvor não fluiu, talvez a tua semana não tenha sido boa. Talvez a tua semana nesse encontro com o Senhor, aonde Moisés desce ali resplandecendo da face do Senhor, talvez o que acontece? A tua semana, você não foi ao encontro dele. Talvez você deixou de subir ao monte na semana. E aí você vai chegar aqui e vai dizer assim, o louvor não prestou. A palavra, muito menos. Mas o que tem refletido no teu rosto? O que tem refletido, queridos? Se nós falamos ser cristãos sem transformação, é engano. Presta atenção nisso. Se você fala, eu sou cristão, mas não há transformação, você está mentindo para você mesmo. Não existe encontro com Deus
que não produza mudança radical de vida. Não existe encontro com Deus se não há a mudança, a virada de chave dentro de nós. Talvez nós precisamos rever com quem nós estamos se encontrando. Porque o encontro com Deus, ele exige a resposta. Olha o que Isaías 6,8 nos fala. Então ouviu o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia. Queridos, Deus não nos encontra para nos entreter. Ele não te encontrou para entreter você aqui, sentado numa cadeira, na segunda-feira num grupo, na terça numa célula. Ele te chama, te transforma e te envia. Ele não quer te entreter. Não é entretenimento, queridos, você está aqui. Você está aqui porque você foi chamado. Você está aqui porque você está sendo transformado. E você está aqui porque você vai ser enviado. Um encontro real pede resposta sim ou não, obediência ou rejeição. Deus já falou com você, queridos? Sim. Ei, eu quero que você cuide de alguém. E daí? Não vai existir talvez. Ah, talvez, pastor, eu cuide de alguém. É sim ou não. Ou você obedece ou você rejeita. Não é verdade? Ou você ouve e obedece, ou então você rejeita, e está tudo certo. Se você quer rejeitar, está tudo certo. Ele não vai te forçar a fazer nada. Ele só vai levantar outra pessoa para fazer aquilo que ele pediu para você fazer. Queridos, eu quero declarar que Deus está te chamando hoje. E até quando, queridos, que nós vamos frequentar cultos e ignorar o que o Senhor tem para nós? E ignorar esse encontro com Ele. Queridos, porque quando nós começamos a ignorar as coisas do Senhor, nós estamos ignorando o próprio Deus. Você já ignorou teu pai? Ou tua mãe? Algumas vezes? Eu já. É horrível. Até quando nós vamos ficar ignorando? Até quando nós vamos ficar rejeitando isso? E queridos, de verdade, sim, de verdade. Eu estava orando assim, e o Espírito Santo começou a ministrar assim no meu coração sobre isso. Queridos, eu estou a fim de obedecer o que o Senhor tem para mim. Eu não sei você, mas eu estou a fim de obedecer. E queridos, se talvez você não esteja a fim de obedecer, queridos, de verdade, sinceridade para você, procura outra coisa. Se você não está a fim de obedecer, queridos, se você não está a fim talvez de subir o monte, pagar o preço do que tem que ser feito, procura outra coisa. Sabe por quê, queridos? Porque assim, ó, pessoas que não estão a fim de obedecer, elas cansam. Sabe? Cansam. E queridos, talvez você fale assim: nossa, pastor, mas isso é um desabafo. Não é um desabafo, queridos. A questão é o seguinte: ou está ou não está. Não existe meio termo. Porque em cima do muro, queridos, é do diabo. O muro já é do diabo. Porque com Deus não tem meio termo. E talvez você fale assim: nossa, pastor, que burro, sim. Foi assim que ele falou comigo. Entrega tudo e vão. E se talvez, queridos, as coisas que Deus hoje tem esforçado, você está aqui, não faça nada das coisas que Deus forçar. Não faça.
talvez tem forçado você estar na igreja, você está fazendo as coisas. Eu não estou falando assim para você, o pastor está mandando embora, não é isso. O que eu estou querendo incentivar você é o seguinte: faça as coisas que o Senhor com amor. Faça as coisas que o Senhor com amor. Tenha esse encontro real com o Senhor. Tenha isso dentro de você. Sabe por quê? Porque senão, o que vai acontecer? Isso vai virar rotina. E as coisas com Deus não é rotina. As coisas com o Senhor não é rotina. Ele tira nós todos os dias da rotina. Não é verdade? Hoje eu estava escutando pregação do pastor e ele falou assim que um dos membros procurou ele e falou para ele: pastor, todos os dias eu acordo às 3 horas da manhã em ponto. Em ponto. E Deus tem falado comigo, vai orar. E aí o pastor perguntou para ele: você tem feito o quê? Tenho virado para o lado e dormido. Rotina. E aí nós queremos as coisas de Deus, mas quando Deus nos pede as coisas, nós falamos não. Nós rejeitamos. Queridos, eu quero convidar você nessa noite, você mergulhar no que o Senhor tem para você. Quero convidar você essa noite a falar assim: olha, eu quero isso para mim. É isso que eu quero. Eu quero ter esse encontro com o Senhor. É isso que eu quero. E se talvez você tenha dúvida, se você tem dúvida de falar assim: eu não sei, eu ainda estou meio... Você ainda não teve esse encontro com Deus. Você ainda não chegou nisso, queridos. Queridos, quem se encontra com Deus nunca mais é o mesmo. Quem permanece o mesmo ainda não teve um encontro real com Ele. Queridos, e hoje Deus, Ele quer mais do que lágrimas e emoção. Ele quer o teu coração puro na mão dele. Ele quer você por inteiro. Por quê? Porque Ele habita dentro de você. E Ele quer alcançar as outras pessoas através da tua vida. Através da minha e da tua vida. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Queria convidar